Eu sou a professora Fernanda Guarido e eu vou conversar com você sobre licitação, notadamente sobre dispensa de licitação em razão do valor. As dispensas de licitação a gente sabe que geram polêmica e que são analisadas pelas instâncias de controle, principalmente pelos tribunais de contas, por varredura, como se diz por aí. Ao invés de a análise ser feita por amostragem, quando o analista do Tribunal de Contas, o auditor do Tribunal de Contas visita o município, ele vai verificar então as suas dispensas e as inexigibilidades. E a dispensa em razão do valor, o artigo 75, inciso 2 da Lei 14.133 de 2021, sofreu uma mudança considerável, porque os valores foram ampliados e por força do disposto no artigo 182 da mesma Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações, esses valores são atualizados anualmente. Todo 1º de janeiro vem um decreto que é editado ali no finalzinho de dezembro que atualiza esses valores e que faz com que o valor original de R$50 mil para compras e serviços aumente, portanto, com base no IPCA-E. Pois bem, pessoal, esse limite ele deve ser considerado anualmente ou deve-se considerar o valor global do contrato? Qual que é a dúvida? Como que pode surgir dúvida? Há pessoas que às vezes nos consultam, servidores que nos consultam, considerando contratações que foram feitas com base em serviço, que tem um valor menor do que o valor global ali da compra direta em razão do valor e que na possibilidade de renovar o contrato, eles ficam com receio. Esse valor seria anual ou esse valor seria global? E geralmente a dúvida é com relação a valores mensais pequenos, às vezes inferiores a R$1.000, que vão levar um tempo até para se ultrapassar o valor ali limite do valor global da compra ou do serviço em razão do valor da contratação direta. Eu entendo que houve uma mudança em relação à interpretação que havia no tempo da Lei 8666. Quando havia a Lei 8666, tinha autores, a exemplo do Sidney Bittencourt e do Ivan Barbosa Rigolin, que entendiam que o período da contratação deveria ser interpretado de uma maneira independente. Portanto, aquele valor era considerado para fins de levar em conta o exercício financeiro. Mas o Tribunal de Contas, principalmente o Tribunal de Contas da União, entendia que não, que deveria se considerar a contratação global. E o professor Marçal Justem Filho também escrevia isso já há mais tempo, sendo que o professor Marçal Justem Filho admitia o extrapolamento da contratação direta em razão do valor só por conta de deferimento e reequilíbrio, que a gente sabe que é por fato superveniente. Mas agora tem um dispositivo na própria Lei 14.133 que fala que deve-se considerar o exercício financeiro, e é o artigo 75, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 14.133 de 2021. Ele fala, leva-se em conta o somatório do que for dispendido no exercício financeiro. Então eu vejo que o entendimento que o professor Ivan e que o professor Sidney Bittencourt davam teve prevalência agora, no tempo da 14.133, porque a gente leva em conta de uma maneira tranquila o valor do orçamento. E se a gente for parar para pensar que essa é uma decisão que é feita na fase preparatória e que essa é uma decisão que implica em custos e em tempo, faz sentido pensar assim. Se a gente for pensar sobretudo que existe hoje em dia um plano de contratações anual e a decisão em relação ao que vai ser licitado, ela é tomada no exercício financeiro anterior, no ano anterior, para que o cronograma da licitação seja executado no ano posterior, faz mais sentido ainda. Pois bem, eu tenho me manifestado por escrito, nos pareceres que eu emito em relação a isso, deixando então claro o que consta no artigo 75, parágrafo 1º, inciso 1, e com o entendimento de que é possível ultrapassar o valor global da compra direta, considerando o valor global do contrato e não o ano. Então, eu vou respeitar o limite de R$50 mil atualizado pelo decreto anualmente, certo? O limite do artigo 75, inciso 2, sempre atualizado, para aquele ano de vigência do contrato. Se é um serviço, e se é um serviço contínuo, como vem acontecendo com publicidade, aquelas publicidades pequenininhas, os impulsionamentos de mídia, não a publicidade que é feita com base naquela lei lá de 2010, certo? Então, eu posso sim levar em conta que esse valor é para o ano
e que eu vou, então, durante o curso de vigência desses contratos de serviços contínuos, que agora a gente sabe que tem um prazo diferente também, ele pode demorar mais, pode haver o extrapolamento do valor somando todos os anos, tá? E não ao longo daquele exercício financeiro. Então, o limite de 50 mil atualizado pelo decreto é, por força do 75, parágrafo 1º, inciso 1, anual, ok? E eu vou considerar, então, que é possível renovar esse contrato que tem um valor inferior ao valor da compra anual e que vai poder haver o extrapolamento ao longo da execução global do contrato. É isto. Espero ter sido útil e sigo à disposição.